Jonas capítulo 4, versículo 6. Diz o texto assim, coloca sempre nas laterais a leitura para mim. O texto diz assim: então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. A gente pode ler esse texto? Todos nós vamos? Todo mundo junto? 3, 2, 1. Volta lá. Quem tirou? Quem está na tela? Olha o texto. Vamos embora, todo mundo junto. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Diga amém. Diga: Senhor, fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar, Bíblia aberta. Quem está na tela, no computador, seguindo exatamente. Eu quero que você destaque essa expressão aqui nesse versículo: a fim de o livrar do seu desconforto, do seu incômodo. Colore isso aí. Deus fez nascer uma planta, e essa planta que nasceu, ela tinha um propósito maior. Naquele momento, nesse instante, o propósito está dito pela palavra. O texto diz que Deus fez uma planta nascer. Deus tem o poder da biologia vegetal, da botânica. Olha o tamanho e o poder desse Deus. O livro de Jonas apresenta o poder de Deus em todas as nuances do que se chama vida. Em todas. Deus é poderoso. Ele é único. E o texto diz que Deus fez crescer uma planta. Ora, você sabe que para nascer uma planta, uma vegetação, você tem alguns processos. E talvez o processo primário é você colocar uma semente. Tu tem que plantar uma semente. Uma planta, ela não nasce do nada. Uma planta não nasce num estalar de dedos. Ela precisa receber uma semente. O texto diz que Deus não plantou semente. Não tem aqui na palavra que Deus, ele tinha uma semente em alguma parte, em algum canto. Aliás, Deus nem estava naquele ponto geográfico onde a planta nasceu. Você percebe isso? Deus não estava ali. Deus não cavou um buraco e colocou uma semente e tampou depois, e aquela semente, ela começou a germinar e daqui a pouco vai nascendo dali. Você lembra quando a gente estudava no primário e plantava aquele grão de feijão num algodãozinho com água? Lembra disso? Deus não precisou estar ali. O texto diz que então o Senhor fez uma planta, fez crescer uma planta aonde Jonas estava. Isso fala do poder de Deus. Deus não precisou da semente. Deus liberou uma palavra e a planta, ela startou e veio e cresceu e ganhou musculatura, ganhou dimensão, a ponto de essa planta, a partir da palavra liberada, ela se tornar grande, pujante, viçosa, a ponto de ela virar um guarda-sol, uma cobertura, uma marquise para
o profeta Jonas. Isso é importante? Presta atenção, isso é muito importante. O texto diz que isso aconteceu num estalar de dedos, ou seja, em segundos, em minutos, isso aconteceu. Porque o versículo anterior, retrocede o 5, versículo 5, observe isso. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se num lugar a leste da mesma, e ali ele construiu um abrigo, e sentou-se na sombra para ver o que aconteceria na cidade. Então Jonas foi para um lugar e ele próprio tentou improvisar um abrigo, uma coisa. Mas a Bíblia diz, ou a Bíblia não diz, que Jonas, ele ficou satisfeito com o abrigo que ele fez. Então o abrigo que ele fez não foi perfeito, não foi consistente, não foi pleno, ficou capenga, não foi bacana. Aí Deus, quando vê que esse abrigo não trouxe solução, abrigo que Jonas fez, presta atenção. Jonas, ele sentou, colore isso aqui, por favor. Ali construiu um abrigo. Jonas, usando a sua mente, suas mãos, ele catou coisas, ele catou alguma coisa e ele construiu um abrigo para ele se proteger daquele sol calcicante. Você lembra disso lá de Gênesis, quando o homem se vê nu, quando Eva se vê nua, estão despidos, pelados? O texto diz que ele também fez um abrigo, uma proteção. Ele pegou folhas e fez lá uma vestidura para eles. É sempre assim. Não mudou. A gente sempre procura construir coisas para resolver nossas necessidades. Não mudou. Isso não mudou. Isso está hoje aqui. A gente está sempre construindo coisas para nos proteger, nos blindar, nos guardar, cuidar de nós. É sempre assim. Aí ele sentou-se na sombra para ver o que aconteceria na cidade. Versículo 6, o texto diz: então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para que fizesse sombra. Ora. Você viu? Volta para o 5, presta atenção no 5. Escute isso. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se num lugar a leste da berço e construiu um abrigo. Colore isso aqui agora, em outra cor. Sentou-se na sombra. O que Jonas fez foi para tentar se livrar daquele sol abrasador daquele dia, aquele sol pesado daquele dia. Então ele fez uma proteção, porque aquele sol estava pegando ele de jeito. Então ele tentou se proteger e ele tentou criar uma sombra. Eu vou chamá-la de artificial. Eu vou chamar de uma falsa sombra. Eu peço a Deus que nesta manhã o Senhor encontre um espaço em cada um de nós aqui. Que tipo de sombra, que tipo de descanso nós estamos construindo? Que tipo de mecanismo nós estamos elaborando para tratar de nós? A gente hoje tem muitas alternativas, não tem? Tem gente que bebe e diz: eu bebo para esquecer. Eu bebo para esquecer. Ou eu fumo para ficar mais calmo. Ou eu tomo alguma coisa para apagar. É por isso que eu tomo. Eu tomo, aí eu apago.
eu faço alguma coisa para... Ou eu saio andando para ver se esvazia a mente, ou eu vou praticar esporte, ou eu vou para uma academia e me esgarraço lá dentro para tentar tirar o peso da cabeça, ou eu ligo a televisão e assisto qualquer coisa para esquecer, ou eu desligo o celular para não atender ninguém. Cada um tem uma coisa. É da natureza humana. Cada um tem uma coisa. Ou eu boto um fone no ouvido e não quero ver nada. Ou eu boto um óculos escuro ou eu vou para o shopping, ou não sei. Cada um faz alguma coisa. Cada um faz alguma coisa. Cada um faz. E cada um vai ter uma definição do porquê faz. Eu faço isso porque isso me tranquiliza. Eu vou para uma praia, eu deito lá, eu durmo lá e eu tento dar um bug na minha mente. Ele construiu um abrigo e sentou-se na sombra. O texto no versículo 6 diz para nós agora que Deus está acompanhando todo aquele processo. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas. Ele já tem um abrigo, mas Deus agora entra em cena, e Deus faz uma planta crescer para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. Então, aquele abrigo dele não está servindo, aquele abrigo dele não é suficiente, aquele abrigo dele não trouxe o que Deus tinha para trazer, que ele queria que trouxesse. É por isso que o Senhor diz: deixo-vos a minha paz. Eu não dou como o mundo dá. A minha paz é plena, é total, é perfeita. Aí Deus faz uma planta, a planta cresce sem ele perceber. Ele está ali, naquele abrigo. Imagine você que seja esse teclado e esse estante do teclado, ele tentou ficar ali, enrolado ali embaixo. E Deus libera uma palavra, a palavra é liberada, a palavra entra na terra e nasce uma planta. Não é uma plantinha, não foi um pé de alface, um pé de coentro, de couve, não, foi uma planta alta, grande. O texto diz que a planta cresceu, ganhou caule, musculatura, folhagem, ficou grande. E essa planta ficou tão grande que ela trouxe sombra para, o texto diz, a fim de o livrar do seu desconforto. Então, enquanto ele fez aquela cabana para ele estava no desconforto. O que é desconforto? Desconforto é incomodado com ele próprio. Com ele próprio, ele estava num desconforto. Ele não estava bem, ele estava num desconforto. O texto diz que quando aquela planta que Deus ativou, cresceu, ficou grande e o cobriu, trouxe uma sombra perfeita. Colore agora em outra cor. E por causa disso, Jonas ficou muito contente. Muito contente. Esse adjetivo, ele é amplificado. Ficou muito. Jonas ficou muito contente por causa da planta. Se a gente fosse até lá, Jonas, por que você está com um semblante agora tão feliz? Porque agora o desconforto acabou, passou, não estou mais no desconforto. Agora estou bem, agora estou bem. O desconforto acabou. Sabe, qual é o significado do profeta Jonas? Não é apenas contar uma história para nós. O profeta Jonas não é apenas para falar de um peixe que engole um homem e mergulha e fica 3 dias no fundo do mar e depois vomita esse homem. Não é só isso. Não é só isso. É mais. O profeta Jonas
Não tem nada a ver com Jonas, nem com Nínive. É apenas um pano de fundo para falar comigo e com você hoje. 1 Coríntios capítulo 10, coloca na tela, 10 e 11. Coloca na tela isso. Então Jonas não tem nada a ver com Nínive, com a capital da Síria, não tem nada a ver com navio, com tempestade, com... Não, seria muito pouco isso, irmãos. Se Jonas tivesse a ver apenas com isso, a Bíblia não seria Bíblia, seria apenas um livro, mais um livro qualquer. Eu quero que você leia comigo essa palavra, diga assim: essas coisas aconteceram com eles, ninivitas, com eles, Jonas, para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a quem? 1, 2, 3, glória a Deus. Diga comigo assim: a profecia de Jonas é muito mais que Nínive, que Jonas, que peixe, que tempestade. A profecia de Jonas é para mim. É para mim. Será que eu estou falando grego? Estou falando chinês, mandarim? O povo é destruído porque falta o conhecimento. Jonas, esse pequeno livro não é sobre Jonas. O nome é outro, é sobre Jaime. É sobre você. É sobre nós. Vamos mudar o nome desse livro. Profeta Jonas é sobre Jaime. É sobre o teu nome. Um aleluia. Não desceu, não caiu. O nome Jonas, a profecia de Jonas, não é sobre Jonas. Porque senão vira um livro velho. Uma história velha. Uma narrativa velha. Fica lá de trás. Aqueles livros que a gente lia lá no primário, no ginásio, ficou lá atrás. Dom Casmurro. Lembra de Dom Casmurro? Eu lia tudo isso. Ficou lá atrás. Jonas é sobre a minha vida. Então eu quero fazer um ato profético. Queria que se você acredita, se não acredita, um beijo. Mas se você acredita, diga assim: a profecia de Jonas é sobre mim, sobre eu. Diga assim: a profecia de Jonas é sobre a minha pessoa, é sobre a minha vida. É sobre a minha vida. É sobre a minha vida. Eu comecei lendo o capítulo 4, versículo 6. Veja só que o que foi escrito é a nosso respeito. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a cabeça dele, a fim de o livrar do seu desconforto. Agora sublinha isso aqui. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Sublinha isso. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Pastor, então Jonas é sobre o quê? É sobre o quê, Jonas? Qual é o cerne de Jonas? Qual é o cerne de Jonas? Nós vamos entender isso nessa manhã. Capítulo 1 de Jonas. Grave isso aqui. Capítulo 1 de Jonas, versículo 1. Grava isso. Escute isso aqui. Aqui já tem a resposta. Jonas é sobre o quê? Jonas é sobre o quê? A palavra do Senhor veio a quem? A Jonas, filho de Amitai, dizendo, versículo 2: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Aqui está a resposta. Qual é o sentido de Jonas? Qual é o sentido de Jonas? Qual é a razão de Jonas? Qual é o princípio maior de Jonas? Está aqui, versículo 1, 1 e 2.
Está aqui a razão maior, o princípio maior. A palavra do Senhor veio a Jonas. Eu quero pedir a Deus que você nunca mais esqueça essa manhã. Diga comigo assim: o profeta Jonas nos ensina sobre o Deus que estabelece propósitos. Jonas é a palavra que diz: olha, eu sou Deus e eu estabeleço propósitos. Eu estabeleço propósitos para a criação. Diga assim: Deus estabelece propósitos para a criação. Você percebeu agora que ficou mais fácil? Todo o livro de Jonas é Deus dizendo: eu estabeleço o propósito. Sim ou não? O texto vai dizer na sequência que Deus ordenou que uma tempestade viesse sobre o mar. O mar, a natureza obedece. E veio. Aí tu lê o texto e diz assim: e Deus ordenou que um peixe viesse. Tudo vai estabelecer o propósito. Deus ordena a natureza, vem vento, o mar levanta, as ondas marinhas se agitam, o mar fica encapelado. Deus, eles cumpriam o propósito. Aí Deus ordena um peixe, o peixe vem. Você já parou para pensar que um peixe, para engolir um homem, um adulto, ele tem que ser muito grande ou não? Pode ser um namorado, pode ser uma anchova, tem que ser muito grande. Ele tem que ser tão grande, tão grande. Pense comigo a seguinte coisa: Jonas ficou 3 dias dentro desse peixe. Então esse peixe, ele é tão grande que ele tem que ter dentro dele um espaço, uma cápsula. Ele tem que ter dentro desse peixe um ventre tão espaçoso que contenha oxigênio, para que ele possa consumir 3 dias contínuos. Se esse peixe for um peixe fino, for um peixe apertado, ele vai ser morto pelas enzimas, ele vai ser morto por asfixia. Porque o problema não é estar no peixe, o problema é não ter oxigênio para respirar. Seus pulmões vão colapsar. Então, quando o peixe engole Jonas, Deus coloca Jonas, um homem, pense um homem dentro de um peixe, num espaço que tem oxigênio, para que ele possa sobreviver. Você entendeu isso ou não? Quando a gente está trancado numa cápsula, quanto tempo a gente vai ficar ali? O tempo exato da quantidade de oxigênio que possa te manter ali. O tempo exato. Lembra? Bote no Google, dá um Google aí. O submarino que teve uma pane e ficou no fundo do mar. O que se diziam os especialistas, os cientistas na área? A tripulação, tem quantos lá dentro vivos? Tem X. Então, essa tripulação vai ficar viva. Qual é o espaço cúbico desse ambiente? Olha, o espaço cúbico deste submarino é de X. E tem Y tripulantes. Então, Y consome tantos metros ou centímetros, ou volume cúbico de oxigênio. Então, é uma equação matemática. Então, se tem muita gente, vai consumir mais o oxigênio, vai virar mais gás carbônico e vão morrer todo mundo. Então, é controlar aqui para que esse pessoal não morra por asfixia. Isso é ciência, é matemática, isso é lógica. O peixe que engoliu Jonas, ele tem um espaço dentro dele,
vamos chamar assim para facilitar, na barriga dele, olhe para esse aquário aqui da bateria, um aquário acústico. Imagine você que ele fosse hermeticamente fechado, não tivesse porta, e tem alguém lá dentro, o baterista está lá dentro. Quanto tempo o baterista vai ficar vivo lá dentro? Quanto tempo? O tempo exato em que ele vai consumir todo o oxigênio que está ali dentro. Então ele vai começar batendo forte, vai diminuindo, até que ele vai cair sobre o instrumento. Por que caiu? Porque ele consumiu, ele respirou todo o oxigênio que estava ali dentro. E agora? Agora vai colapsar o pulmão dele, ele vai morrer. Por que vai morrer? Porque não tem oxigênio. O peixe que engoliu Jonas, Deus é perfeito. Porque se Deus bota um peixe com um espaço interno inadequado, Jonas não fica 3 dias. Jonas morre em alguns minutos. Entende isso? É fácil isso ou não? É difícil? Não, né? Ele morre em alguns minutos. Jonas se manteve 3 dias no peixe. E 3 dias agitado, orando, falando, clamando ao céu. Então ele está consumindo mais oxigênio. E 3 dias depois, Deus dá outra ordem. Peixe, vá até a praia e vomite Jonas. Mas não apenas isso. O domínio de Deus é absoluto. Porque o texto diz que aquele grande peixe estava exatamente na lateral do navio que Jonas estava embarcado. Você acha em sã consciência que existem peixes grandes desse tamanho aqui na Baía de Guanabara? Agora, vamos lá, tem aqui agora. Que tem peixe grande no mar? Tem. Mas necessariamente ele não tem que estar aqui. Ele pode estar em alto oceano. Ele pode estar além das cagarras. Ele pode estar lá em alto, em mar profundo. Então o texto está dizendo para mim, você vai entender agora, que quando isso está acontecendo no navio, Deus já liberou uma outra ordem para esse peixe. Dirija-se até aonde está esse navio. Já viu quando você chama o Uber e diz, caramba, não tem. Não, o mais perto que tem está lá no Recreio. E não tem Uber nessa hora. Já viu? Isso podia acontecer. Deus, o peixe mais perto está lá no continente da África. O desse tamanho que o senhor quer, não tem nem por aqui agora não. O desse tamanho está muito longe, está muito distante. Irmãos, Deus, Ele comanda tudo. Ele é soberano em tudo. Quando as pessoas pegam o Jonas e jogam ali, diga assim, o Uber de Deus já tinha chegado. Aleluia. O Uber de Deus já tinha chegado. O Uber de Deus já tinha chegado. Algumas vezes eu tenho que pegar um voo 6 da manhã. Aí eu chamava o Uber, parei. Agora eu chamo o Ricardo. Eu falei, Ricardo, 6 da matina. Ou 10 para as 6. O coitadinho já está aí. Porque aí não dá ruim. Porque se chamar, aí daqui a pouco ele cancela, ele cancelou. 10 minutos eu chego, aí ele cancela. Aí tu chama o outro cancela. Meu Deus, eu vou sair correndo para agora, eu vou perder esse negócio. Porque ele está longe, ele está distante. Então Deus tem o domínio. Pastor, Jonas é sobre o quê? Diga assim, o propósito de Deus para ser cumprido. É o propósito de Deus para ser cumprido. Por que eu comecei a ler o capítulo 4 de Jonas? E versículo 6. Por que eu li esse texto? Porque a leitura começou em 4 e não começou em 1. Porque o propósito de Deus já está certo. Olha, Deus tem poder sobre o mar, Deus tem poder sobre os peixes, Deus tem poder sobre a criação que vai nascer, a biologia vegetal, Deus tem poder. O único problema em Jonas é sobre o homem. Aí o texto diz que Jonas ficou muito contente por causa da planta. Sabe o que estabelece aqui? É o propósito de Deus versus o propósito pessoal.
Essa é a nossa grande crise. Propósito de Deus e o meu propósito pessoal. Esse é o nosso problema hoje. De todos nós. Você consegue, você vai ficar chato. Ah, pastor, é chato. Faz assim, faz assim, faz assim. Mão direita, diga assim: propósito de Deus, meu propósito pessoal. Da mão esquerda. Quem vai vencer? Na mão direita, o propósito de Deus. Na mão esquerda, o propósito pessoal. Quem vai vencer? A Bíblia inteira fala sobre isso. O primeiro assassinato, a primeira morte na terra, é exatamente aí. Caim, Abel fazem uma oferta. E Deus gostou do coração de Abel. Deus se agradou. A oferta de Abel tocou Deus. A oferta de Caim, não. Aí Deus chama Caim, vem cá. Caim, olha só. O meu propósito e o teu propósito. Caim, tenta cumprir isso aqui. Cumpre esse propósito, que você vai ser abençoado. A Bíblia diz que Caim deliberadamente resolveu não cumprir o propósito de Deus. Aí ele maquinou matar o irmão. Aí Deus chama: vem cá, Caim, vem, Caim, corre aqui, Caim. Caim, o pecado já jaz à porta do teu coração. Caim, faz bem que eu te aceito. Mas Caim decidiu que quem ia vencer era o propósito dele, pessoal. Conhece aquelas expressões assim? É que eu mais escuto em gabinete. Pastor, eu tenho direito a ser feliz. Eu digo assim: não, errado. Você tem direito de cumprir o propósito de Deus. Pastor, eu tenho direito de ter uma vida normal. Pastor, eu tenho direito de querer. Eu falei: não. Mas entra no ouvido e sai no outro. Porque esse é o nosso problema. Eu estou pregando isso hoje, final desse ano. Daqui para o dia 31, eu quero que você vá para casa pensando: quem vai vencer esse combate? O propósito de Deus ou o propósito pessoal? Eu vou dizer para você como é que funcionam os dois. Diga-me assim: o propósito de Deus requer renúncia. Jonas, vá pregar em Nínive. Nínive? É ruim, hein? Pregar em Nínive? Aquele povo endemoniado, capital da Síria, aquele povo inimigo do teu povo. É ruim que eu vou. Eu não vou para Nínive. Eu não vou para Nínive. Jonas, vai a Nínive. Eu não vou. Eu não perdoo. Eu não ando a segunda milha. Eu não sou palhaço, palhaça. Me pede outra coisa. Me pede outra coisa. Me pede outra coisa. Chutar uma pedra, cortar o dedo, mas isso não. Jonas fala de Jaime. Propósito de Deus ou o que me dá prazer? Ou o que me dá prazer? Me dá prazer pedir, mudar, ir para outro local. Aí você fala: e aí, como é? Agora eu estou bem, pastor. Agora eu estou bem. Lugar maravilhoso, igreja maravilhosa. Ninguém fala mal de ninguém. Não tem fofoqueiro. O pastor é um doce. Só tem culto uma vez por semana. Pastor, pastor, nunca vivi nada igual.
Deus, ô Jaime, cumprir o propósito de Deus implica em, número 1, renúncia. Diga, cumprir o propósito é fazer o que eu não quero fazer. Duro isso, né? Profético, não? Profético. Jaime, vai até o presbítero Gerson e diz para ele que você foi duro, que você foi forte e que ele ficou magoado contigo. Vai lá e pede perdão. Aí não, Deus. Aí não. Vai lá. Esse bonitão aqui de camisa rosa. É rosa, mas é varão. Vai lá falar com ele. Pô, Deus, pede outra coisa, Deus. Deus me pede 30 dias de jejum. Me pede para subir o monte. Deus me pede para ler a Bíblia toda numa semana. Mas isso não, Deus. Jaime, não negocio. Ou tu vai falar com ele, ou você vai provar o meu poder. Pô, Deus, aí não. Aí eu vou numa direção, Deus dá corda. Eu pago passagem, eu tenho dinheiro. Eu acho navio, eu consigo, eu sou o cara. Eu vou para o navio, eu deito e durmo. Aí Deus manda a tempestade. Aí vem quebrando tudo. Aí eu me vejo no fundo do inferno. E Deus. Aí Deus, tá bom, cara. Eu vou te ouvir. Peixe, devolve ele lá. Prega a minha palavra. Aí ele vai e prega. 3 dias. Dentro de 40 dias, Nínive vai acabar. Todo mundo se converte. Todo mundo se converte. O país inteiro está convertido. Aí ele fica com raiva. Raiva porque Deus não matou todo mundo ali. Ele fica com raiva porque Deus não deu uma doença mortal nele. Deus, ele não merece viver. Jonas, quem decide sou eu. Eu salvei todo mundo. O profeta Jonas termina com uma interrogação. Quem prevalece? A vontade de Deus ou a tua vontade? Coloque-se em pé, por favor. Não é fácil falar para o mesmo auditório. Praticamente em todos os cultos. Porque toda vez que eu estou falando para mim mesmo. A gente vai voltar a se ver nessa semana que vem, no culto da virada. Você vai para casa hoje almoçar? Faz assim de novo, faz assim de novo, faz assim de novo. Diga assim, na mão direita, o propósito que Deus exige e não negocia. Na mão esquerda, o meu propósito, o meu prazer, a minha satisfação. Quem vai vencer? Quem vai vencer? Quem vai vencer? Pedro diz, Senhor, eu tenho que perdoar quantas vezes? 7? 7, Pedro? Não. 70 vezes 7. Quanto? 70? Quanto é? 490 vezes? Senhor, está de brincadeira? Não, por dia. Não sabe brincar, não brinca. Tu não sabe brincar, não brinca, Deus. Assim, quem consegue ser crente? Quem consegue chegar no céu? Quem consegue? Você está aqui hoje. Eu queria pedir a você que você peça um presente de Natal. Amigo oculto revelado pelo Espírito Santo. Diga comigo assim, amigo oculto revelado pelo Espírito Santo. O presente é, Senhor, me ensine e me ajude
a renunciar e cumprir o teu propósito. Me ensina. Me ensina a cumprir o teu propósito. Durante um tempo eu servi e ajudei uma igreja em Caraí, Centro Evangelístico Internacional. Uma igreja classe média alta. Muita gente rica. Eu disse muita. Lá em Caraí, área nobre de Niterói. O pastor da igreja na época era muito rico. Custódio Rangel, presidente da Donep. Rico. Muito rico. Um dia, ele me chamou, a gente fazia sauna junto, toda semana. Jaime, vem aqui. Entrei no carro dele, um Lexus. Carro de ricaço. Paramos na América, Avenida das Américas, na Barra. Terreno vazio. Hoje fizeram um supermercado, para tu ver o tamanho do terreno. Tem um supermercado. Entramos no terreno e ele falou assim, estou comprando esse terreno. Eu falei, caramba, coisa de milhões. Vou fazer aqui uma igreja, você vai ser o pastor. Eu falei, eu? É. Eu falei, cara, o que eu digo? Não vou quebrar ele agora. Eu falei, pastor, vamos orar. Não, já está tudo certo, estou comprando, vou fazer a igreja aqui, Avenida das Américas, terreno próprio. Voltei para Caraí, eu falei, Deus, como é que eu faço isso com ele? Fomos para outro momento de lazer, nós dois, falei, meu pastor, olha só, pastor, eu sou um cara muito medroso. Muito medroso. Eu só me movo no propósito de Deus. Fiquei honrado, fiquei feliz. Pastor, o senhor não sabe como é que eu fiquei. Eu tive que for assim para não explodir. Você vai comprar um terreno de milhões, vai fazer uma igreja, e eu vou ser o pastor da igreja da Barra. Um homem de mega investimentos, dono de indústrias e mais. Pastor, estou muito feliz, mas deixa eu falar um negócio para o senhor. Deus não me falou nada. Aliás, ele me falou outra coisa. Ele falou que eu vou ser pastor em Bom Sucesso. Subúrbio. Então, se ele trocar bom por bar, eu digo sim para o senhor, mas enquanto ele não mudar Bom Sucesso para o Bar da Tijuca, pastor, o senhor não fica chateado comigo não, pastor. O senhor me perdoe. Mas acho que é outra pessoa, não sou eu não. Sou eu não. É outra pessoa, não sou eu não. Eu estou com 72 anos. Todo dia, quando eu acordo, eu faço exatamente isso. Deus, o teu propósito, a minha vontade. Que eu nunca permita que a mão esquerda vença. Só tem uma maneira de cumprir o propósito de Deus. A primeira de todas, renunciar. Deus te falou Nínive. Você até pode falar com ele, pai, não é o que eu pensava não. Tu até pode. Não foi o que eu pensei. Não foi o que eu pensei. Mas eu vou cumprir chorando, gemendo, mas eu vou cumprir o teu propósito. Não foi o que eu pensei, mas eu vou cumprir o teu propósito. Não foi, mas eu vou. Você está aqui hoje? Eu peço a mim e a você. Daqui para o dia 31, dá tempo de você falar assim, Senhor, eu entendi. Não precisa tempestade, não precisa ser engolido por um peixe, não precisa viver essa experiência. Eu vou
cumprir o teu propósito. Eu vou cumprir o teu propósito. Você está entendendo isso hoje? Amém. Eu quero hoje cumprir o propósito de Deus. Vai doer. Vou ter que renunciar. O povo assírio era o pior inimigo de Israel. O pior. A Síria era o demônio contra Israel. E foi para eles que Deus falou: Jonas, prega lá. Prega lá. Palavra dura. Dentro de 40 dias, acabou tudo. Vai perecer todo mundo. Eu acho que Jonas pregou, uau, daqui a 4 vai morrer todo mundo. Aleluia. Vai morrer todo mundo. Esses miseráveis, bandidos, endemoniados. Aí Deus falou assim: Jonas, vou te surpreender. Eu vou salvar todo mundo. Por Deus. Vou converter todo mundo. E todo mundo se converteu. Amém. Diga: propósito de Deus. E meu propósito, meu prazer.